Olá, segundo ano, tudo bem? Estamos aqui hoje para nossa aula de português, hoje segundona, começando aí uma semana nova. Vamos entrar com matéria nova aí de língua portuguesa, vamos falar sobre números ordinais e números cardinais. O que será isso? Vamos lá dar uma olhadinha? Aqui estamos então, pessoal, lá na nossa página sobre os numerais cardinais e ordinais. Antes da gente começar a fazer os exercícios aí, antes da gente começar a entender as matérias, a Pro vai passar um videozinho para vocês, tá bom? Estamos aqui então, galera, para poder entender aí o que é um número cardinal e o que é um número ordinal antes de nós começarmos lá a fazer as nossas atividades do nosso livro de português. A Pro separou esse vídeo aqui para vocês assistirem. Prestem muita atenção que eu vou pausando e comentando com vocês, tá bom? Vamos lá! Uma lata de alumínio demora mais de 1000 anos para se decompor. Os plásticos demoram mais de 100 anos para se decompor. A madeira se decompõe primeiro do que o vidro. As palavras 1000, 100 e primeiro são numerais. O numeral é a palavra que indica ordem, quantidade, multiplicação ou fração. Eles são classificados em cardinais quando indica quantidade. Então, observem aí. O nosso vídeo já adiantou pra gente que, os numerais são aqueles números que indicam aí, quantidade ou ordem. E eles podem ser classificados aí de duas maneiras. A primeira é cardinal. E já está escritinho aqui do ladinho que os números cardinais são aqueles que indicam quantidades. Olha aqui, ó. Cardinais indicam quantidades. E aí temos os exemplos. 1, 2, 3, 4, não é? Então, essas quantidades aí, segundo ano, são de qualquer coisa. Pode ser quantidade de pessoas, de alimentos, de animais, de objetos. Tudo que indica quantidade a gente chama de cardinal, ok? Vamos ver agora o que são os numerais ordinais. Cardinais, quantidade, não é? Vamos ver agora os ordinais? E assim por diante. São ordinais quando indicam ordem. Primeiro, segundo, terceiro e assim por diante. Então, pessoal, nosso vídeo trouxe aí pra gente que os números cardinais são aqueles números que indicam quantidade. 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30, 40, não importa. Aquilo que indica quantidade. Os números ordinais nós já estudamos lá em português, língua portuguesa, lembra? Nós estudamos o próprio algarismo. Nós estudamos esses números em forma não escritos exclusivamente por extenso, né? Nós estudamos lá os números ordinais que indicam ordem, colocação, não é? Então, os números ordinais, aqui na língua portuguesa, também indicam ordem. Mas aqui na língua portuguesa, nós vamos tratar mais da forma de se escrever e da forma de se identificar essas palavras em um texto. Lá em matemática, a gente vê os números. E aqui em português, a maneira que se escreve esses números. Então, números cardinais, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40, 50. Números ordinais, que indicam ordem, a gente escreve primeiro, segundo, terceiro, vigésimo, trigésimo, quadragésimo, milésimo, né? E já estudamos alguns lá, ok? Basicamente, os números cardinais e ordinais
tem aí essas definições. Então, galera, voltando aqui lá para nossa página do nosso livro, nós temos aí já um início de alguns exercícios. Vamos ler aí para tentar assimilar o que foi explicado no vídeo e o que a gente vai fazer agora. Olha lá, leia as frases a seguir. As abelhas que fazem a coleta do pólen são chamadas de campeiras. Uma abelha campeira faz em média 40 voos por dia. Outro item aqui, ó, a segunda bolinha. A maior parte das abelhas é preta, muitas vezes com listras amarelas e marrons. Seu corpo é pequeno e duro. É coberto de pelos e tem, como todo inseto, 6 patas. Terceira bolinha. As abelhas têm 2 asas e 5 olhos. Muito bem. Lemos aí esses trechos que são lá daquele verbete sobre verbete de enciclopédia lá da nossa atividade anterior. Então agora tá pedindo aqui para a gente identificar algumas coisas segundo o ano. Olha lá. Sublinhe com lápis colorido. Sublinhe com lápis colorido. Os algarismos que aparecem no texto. Então, eu quero que vocês sublinhem para mim, circulem para mim. Aliás, só sublinhar, só fazer o risquinho embaixo, tá bom? De algum algarismo. Pessoal, deixa eu contar a diferença para vocês entenderem a diferença aí do que é algarismo e do que são números. Estamos aqui então, galera. O que eu quero que vocês entendam de uma maneira bem básica, tá bom? Pro, número e algarismo não é a mesma coisa? Mais ou menos, tá bom? O que são os números? Os números são aí o número, né? É a representação em palavras, tá? Em palavras ou em símbolos. Então, eu posso chamar de número qualquer coisa que representa uma quantidade, ou em número, ou em símbolo. Como assim? Eu não entendi nada. Vou explicar de novo. Olha lá. O número, ele tem que representar aqui, ó, uma quantidade, não é? Um montante. Várias coisas juntos, tá bom? E aí eu posso representar a quantidade usando tanto o número 1, quanto o número 10, quanto o número 300. Assim como eu também posso apresentar uma quantidade escrevendo. Então, olha lá, pode ser uma palavra ou um símbolo, tá bom? Os símbolos são esses números aí, 1, 2, 3, 10, 20, 30. Então, eu posso escrever 1, que também vai representar uma quantidade. Eu posso escrever 10, que também vai representar uma quantidade. Ou eu posso escrever 300 aí, que também vai tanto da forma em número, em símbolo, quanto da forma escrita. As duas formas aí indicam quantidade. Então, eu chamo tanto essa daqui quanto essa daqui, tanto a palavra como o número, de número. Aqui é o número por extenso e aqui é o número em algarismos. Pro, como assim em algarismos? Vou explicar. Olhem lá, pessoal. A Pro já escreveu aqui para vocês. Algarismo é um símbolo, né? A Pro escreveu 2 vezes símbolo aí, né? É um símbolo da numeração. Ah lá, já consertei aqui. Então, como assim, professor, o algarismo é um símbolo da numeração? Para a gente formar os números, para a gente formar aí as quantidades, nós precisamos dos algarismos. Algarismo é o nome do número isolado. O 0 é um algarismo, ó, vou colocar os exemplos aqui para você, ó. O 0 é um algarismo, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9.
esses são os algarismos que nós usamos para formar qualquer número, para formar qualquer quantidade. A gente só usa esses algarismos aí. O 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Podem perceber que todos os números que nós fazemos são usando esses algarismos. Então, pessoal, algarismo é só o símbolo. São os números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, sem representar ainda nenhuma quantidade. Quando nós usamos esses símbolos, nós formamos as quantidades. Por exemplo, se eu tiver lá o número 15, 15 é uma quantidade, não é? 15 é uma quantidade formada pelos números. Formada aí pelos números, pelos algarismos, né? O número 15 é uma quantidade que é formado aí pelo algarismo 1 e pelo algarismo 5. A gente só consegue formar o número 15, a quantidade 15, se a gente juntar o algarismo 1 e o algarismo 5. Aí a gente forma aí o número 15, ok? Pro, e se for o número apenas o número 1? Que algarismo eu uso para formar o número 1? Que símbolo? Esse símbolo aqui. Qual é o símbolo? Qual é o algarismo do número 30? Eu uso o algarismo 3 e eu uso o algarismo 0. Pro, como que eu faço para formar a quantidade 100? 100. Eu uso quais algarismos? Eu uso o 1, o algarismo 1, eu uso o algarismo 0 e eu uso de novo o algarismo 0. Ok, galera? Então, número pode ser quantidade, e essa quantidade pode ser escrita em palavras ou em números, ok? Que representem quantidades esses números, né? Agora, algarismo é apenas o símbolo. É com os símbolos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, que eu consigo formar. É com os símbolos, o que a gente chama de algarismos, que a gente consegue formar os números, certo? Então, pessoal, o que nós vamos agora perceber lá no nosso texto? Vamos voltar lá. Por que a Pro ensinou tudo isso aqui? Porque, ó, nós lemos aqui na letra A que era para a gente sublinhar, vou pôr aqui embaixo a câmera para vocês verem, que era para a gente sublinhar aí os algarismos que aparecem. Então, eu vou ter que achar aí algarismos, símbolos que representem os números, ok? Então, ó, vou dar um exemplo aqui para vocês. Isso daqui, ó, o número aqui, ó, tá escrito 5. Isso é um algarismo? Nananina, não. Agora, aqui em cima, isso é uma quantidade, 5, tá escrito com letras, né? Agora, olha aqui em cima, o 4 e o 0 fazem parte lá daqueles símbolos que são os algarismos? Lembra dos símbolos que são os algarismos? O 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Esses são os algarismos. Com esses algarismos, desses desenhos, com esses símbolos aí, é que a gente consegue formar todas as quantidades e todos os números, tanto escritos quanto não, quanto só com símbolos, ok? Então, ó, já dei para vocês a dica aí de como fazer a número 1, a letra A, tá bom? Sublinhe de lápis colorido, eu quero só algarismo. Agora, letra B. Indique e circule. Agora, a letra A era para riscar embaixo. Letra B. Indique e circule as palavras que estão representando números. Lembra o que é número? Número pode ser tanto representando uma quantidade escrita, quanto em palavras, ok?
Então, olha aí, ó, eu quero que você indique e circule as palavras que estão representando quantidades, que estão representando números. Então, olha aqui, ó, já dei a dica para vocês de uma. 5 está representando, é uma palavra que representa um número, que representa uma quantidade. Mas tem outras aqui, tá bom, galera? Vamos procurar outras palavras que indiquem números, que indiquem quantidades. Entenderam? Agora, galera, nós vamos aqui para a letra C. Sobre as palavras e os algarismos que você indicou na atividade anterior, é correto dizer que, então, ó, sobre as palavras que indicam número e sobre os algarismos que a gente viu lá, tá bom? O que a gente pode afirmar aí? Olha aí. Eles estão indicando um nome? Eles estão indicando uma característica? Eles estão indicando uma quantidade? Ou eles estão indicando uma ação? Tanto o número quanto o algarismo, eles indicam o quê? Um nome, uma característica, uma quantidade ou uma ação? Muito fácil essa daí, né? Segundo ano. Só fazerem rapidinho aí, fazerem um xizinho. Prosseguindo aqui, na número 2, leia o trecho desse relato de experimento sobre a montagem de um terrário. Olha lá, agora é do terrário que a gente já viu. Primeiro passo, escolhemos o pote. Segundo passo, cobrimos o fundo desse pote. Terceiro passo, cobrimos as pedrinhas do aquário com uma camada de terra vegetal. Depois colocamos na terra a muda de planta. Regamos a planta com água e começamos a observar o seu desenvolvimento. Então, olha a perguntinha agora. Agora responda o que os numerais estão indicando nesse trecho. Assinale com X sua resposta. Então, olha lá. Nesse trecho aí, ó, o que os numerais estão mostrando pra gente, ó? Os numerais que nós estamos falando, olha lá, são esses aqui, ó. Os ordinais, os que indicam ordem. Olha lá, deixa eu mostrar para vocês com a setinha. Ó, primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, quarto passo. Primeiro, segundo, terceiro. Lembra que a gente viu no vídeo no começo da aula agora que nós tínhamos os números cardinais, que indicam quantidade, e os números ordinais, que indicam ordem de colocação? Então, vamos lá lembrar disso na hora de fazer essa. Olha lá. O que os numerais estão indicando nesse trecho? Assinale com X a resposta. Vamos ver? Primeiro quadradinho, indica uma ação que acontece? Esse primeiro passo é uma ação que acontece nos dias? Esse primeiro, segundo, terceiro e quarto passo indica uma sequência, uma ordem. Qual passo vem primeiro, vem depois e vem depois? Será que é isso? Uma característica do terrário ou a quantidade de material usado? Eu quero saber, pessoal, que esses números aqui, ó, indicam. Eles estão indicando a quantidade de terra lá no nosso terrário? Eles estão indicando uma ação que a gente tem que fazer durante vários dias? Ou estão indicando aí uma característica da terra? Ou eles estão indicando aí uma ordem, uma sequência, né? Lembrem lá dos números ordinais, tá bom? Continuando aqui para o nosso próximo exercício. Número 3, leia a frase. Encontramos 5 espécies de abelhas nesta área. Repetimos o quarto passo do experimento. Então, olha lá. Temos um número aqui que é apenas um número. E temos um outro número aqui que tem um símbolo nele, ó. Uma bolinha, um ozinho com um tracinho. Quando nós... Lembra que a gente aprendeu em matemática que quando a gente coloca no número a bolinha ou o azinho, né? Com um traço embaixo, ele muda a forma de se ler, não é? Então, olha lá. Identifique e circule os algarismos usados em cada
frase. Então, ó, já acabei fazendo para vocês, olha aí, sem querer explicando, eu já circulei aí os algarismos dessa frase aqui e dessa frase aqui. Eu quero os algarismos. Algarismos são aqueles símbolos que indicam as quantidades, não é? Letra B. O que há de diferente na forma com que os algarismos dessas duas frases foram escritos? Olha aqui, ó. O que tem diferente entre esse e esse? É que um indica ordem e o outro indica quantidade. Um é um número cardinal, o outro é um número ordinal. Mas qual que é qual aí? Será que vocês já sabem? Tá muito fácil de saber, né, pessoal? Continuando aqui, temos mais um exercício para a gente treinar aí os cardinais e ordinais. Aqui, pessoal, temos a explicação que a Pro deu, tá bom? Já lá no vídeo. Os números podem ser usados para contar, medir, ordenar ou quantificar elementos. Além disso, eles podem ser usados como códigos em algumas situações, como no caso dos CEPs e números telefônicos. Os números são representados por meio de numerais, que podem ser palavras ou algarismos. Podemos representar os numerais por meio de palavras ou algarismos. Veja lá, olha lá. A abelha passou naquelas 5 flores. Usei um algarismo aí para representar e não uma palavra, tá? A abelha pousou naquelas 5 flores. Agora, eu usei aqui uma palavra para representar o meu número, tá bom? Então, eu posso tanto usar o algarismo, o número, né, 5, ou eu posso usar uma palavra que também represente o número 5. Quando um numeral, olha aqui, ó, fiz, segunda bolinha, eu tava pulando, olha lá, ó, segunda bolinha. Fiz a terceira experiência daquele livro. Eu escrevi terceira com uma palavra que representa o número. Mas eu também posso usar o algarismo, 3. Mas eu não vou ler 3, porque ele tem o símbolo A com tracinho. Então, se tem o símbolo A, fiz a terceira, eu leio desse jeito, experiência. Então, tanto faz eu usar os números aí, ou os algarismos, né? Ou as palavras para escrever alguma coisa. Tá bom? Ambos representam aí ou uma quantidade ou uma ordem. Se tem esse símbolo aí do A ou do O, representa ordem. Se não tem, representa apenas uma quantidade. Olha lá. Quando um numeral indica a quantidade de algo, né? Ele é chamado de cardinal. Acabamos de aprender isso com o nosso vídeo, não é mesmo? Então, olha lá. Quando... Deixa eu colocar aqui em cima para vocês verem melhor. Então, olha lá. Quando um numeral indica quantidade... Opa, aqui em cima, né? Quando um numeral indica quantidade, ele é chamado de cardinal. Podem grifar isso aí. Olha o exemplo lá. Ou um. Ó, ou escrito ou com símbolo. Igual para explicou. 22. Ou escrito por extenso ou representado pelos algarismos. 50. Ou escrito por extenso ou usando os números. Tá bom? Agora, olha aqui embaixo. Quando um numeral indica a posição ou a ordem de algo dentro de uma determinada série, dentro de uma determinada coisa, ele é chamado de ordinal. Quando são representados com algarismos, os numerais ordinais são acompanhados por uma bolinha e um traço sobrescritos. Na verdade, não é uma bolinha, né? Na verdade, é um Ozinho ou um A. Depende se aquele número está falando de uma palavra masculina, aí a gente usa O. Ou de uma palavra feminina, aí a gente usa o A. Estudamos isso em matemática, né? Olha aqui o exemplo. Primeiro, é o ordinal. Usa tanto escrito quanto usando algarismo.
Segundo, tanto escrito quanto usando o algarismo. Centésimo, centésimo escrito e centésimo usando o algarismo. Pro Kate, eu poderia fazer assim, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Pro Kate, eu poderia fazer desse jeito, olha aqui, ó. Peraí que eu vou limpar aqui e vou mostrar para vocês. Eu poderia fazer assim, ó. Escrever aqui, ó. Vou por aqui no meio, tá, galera? Para vocês verem mesmo, ó. Eu poderia fazer assim. Esse é o meu número. Aí eu vou escrever ele por extenso. Tá correto isso que eu fiz? Esse número aqui é o mesmo que eu escrevi por extenso? Sim ou não? Não é o mesmo. Por quê? Eu escrevi centésimo. Para esse número ser centésimo, ele precisaria ter lá o símbolo do ozinho em cima. Aí sim estaria certo. Agora, como ele não tem, sem esse símbolo, eu só chamo ele de 100. Certo? Guardem isso, aprendemos em matemática, mas é bom a gente sempre lembrar. O que é importante aqui em português hoje? Nós sabermos que número ordinal representa a ordem, tem que estar com símbolo A ou com símbolo O. E ou então eu tenho que escrever primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Já o número cardinal, eu escrevo sem os símbolos e escrevo os nomes dos números normais. 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Tá bom? Galerinha, temos aqui então em seguida mais exercícios, olha lá. Veja seguir a lista dos alunos, né? De uma turma que participou de uma excursão para o Jardim Botânico na cidade. Depois faça o que se pede. Então, olha lá. A Amanda tem 7 anos, o Otávio tem 7, a Paloma 7, Ana Carolina 8, Bruno 8, Gabriela 8, Hugo 8 e Renato 8 anos. Vimos aí essa tabela. Agora a gente vai escrever aqui, ó. Imagine que o professor precise organizar os alunos por ordem alfabética. Preencha a primeira coluna com o nome dos alunos organizados em ordem alfabética. Pessoal, depois preencha a segunda coluna com o numeral ordinal que representar o lugar que cada aluno ocupa na lista. Então, eu vou lá na minha lista aqui em cima e vou olhar bonitinho, olha lá. Olha lá. Opa, saiu aqui, deixa eu voltar. Aí, voltamos. Então, vou voltar na lista aqui e vou procurar lá. Tem algum número com a letra A? Tem, então vou escrever ele lá. Então, esse número com a letra A é a primeira, né? Toma cuidado aí para ver se é menino ou se é menina, para poder usar o símbolo certo. Vou fazer a primeira com você aqui, ó. Olha lá. Só um minutinho que saiu da tela aqui. Então, olha lá. Aqui nós temos o quadro já com os números ordinais aí escritos. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Ah, como aqui está escrito o lugar que o aluno ocupa, eles estão todos com o no final, tá? Falou aí num geral, num unissex, sem querer saber se é um menino ou uma menina. Então, nesse caso aqui, nós podemos usar aí essas palavrinhas do quadro, tá bom? Então, olha lá. Nós vimos que lá no nosso quadro tem um nominho de um aluno com A, que é a Amanda, Silveira, começa com A. Então, qual que é a colocação da Amanda como aluno aqui nessa lista? Ela é o primeiro nome. Então, vamos falar de nomes, então. Então, o primeiro nome é o da Amanda, tá bom? Aí depois eu vou voltar lá na minha lista. Existe alguém com B? Existe mais alguém com A? Existe alguém com C, com D, com E? Se eu não achar a palavra, a letra, eu pulo para a próxima. Ah, não tem ninguém com C.
Então, vou pular para D. Tem com D? Ah, não tem. Então, vou pular para a próxima. E assim por diante até acabar a lista de nomezinhos aqui. E aí vai colando. O próximo nome que vai vir aqui será o segundo nome da lista, tá bom? Então, façam aí com bastante atenção aí para não errar a ordem alfabética e nem os números aí, os números ordinais, nem errar a escrita dos números ordinais. Eles estão aqui no quadro, não tem como errar, tá bom? Continuando aqui então para nossa próxima página. Opa, tá saindo toda hora. Vamos voltar lá. Aí, voltamos. Depois, pessoal, que você fez a sua lista lá com o nome dos alunos e a colocação desses nomes, né? Colocou primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, né? Você vai fazer isso daqui, ó. Com base na lista de alunos participantes da excursão, complete as frases com o numeral que falta. O numeral, ele pode ser tanto o símbolo quanto a palavra, lembra? Então, olha lá, ó. No total, são quantos alunos? Você pode colocar aqui ou o algarismo, que representa essa quantidade, ou você pode colocar a palavra, ou as duas, tá bom? Vou dar um exemplo aqui, ó. No total, são 8 alunos, não são? Você pode colocar o número 8, né? Ou você pode simplesmente escrever 8. Os dois são numerais, porque os dois indicam quantidade, tá bom? Tanto a palavra quanto o número aí, o algarismo escrito, certo? E aqui embaixo você vai responder a próxima. Do total de alunos dessa turma, quantos aí são meninas e quantos aí são meninos? Aqui também eu posso colocar tanto o algarismo quanto a palavra. Posso os numerais aí, tanto escrito como por símbolo, tá bom? Continuando então, temos aqui a página 34, letra C. Observe os alunos da lista da fila para entrar no ônibus, que os levará para o Jardim Botânico. Olha a fila aí, ó. Estão em ordem. Agora, complete as frases a seguir com o numeral que falta, de acordo com o que você está vendo na imagem. Então, olha lá, você vai olhar a foto e vai colocar. O menino de relógio é... O menino que está olhando no relógio assim. Ele é o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto da fila. Escreve aí para mim. Pode colocar ou por extenso ou também colocando o número com o símbolo, tá? No total, há quantos alunos? Agora aí é quantidade. Conta quantos tem e escreve ou põe o número aí para mim, certo? A menina de vestido rosa está segurando quantos livros? Conta quantos livros ela tá, escreve ou põe o número aí para mim, tá bom? O da fila é o menino de camiseta preta. O menino de camiseta preta que tá lá amarrando o sapato. Ele tá em qual ordem na fila? Você pode escrever por extenso, a ordem, ou colocar o algarismo com o símbolo, tá? A menina de óculos é a criança na ordem da fila. É qual ordem que essa criança de óculos está na fila? Primeira, segunda, terceira? Pode escrever por extenso ou pode colocar apenas o algarismo com símbolo, tá? E na nossa outra folha aqui, ó, a gente vai ler essas coisas sobre essas curiosidades extraídas de enciclopédias, olha lá. E aí vocês vão circular os numerais e indicar se eles representam uma quantidade ou uma ordem. Vou dar um exemplo, ó. Vou chegar aqui nesse texto e vou ler. Vou ler o primeiro texto só, tá bom? Que a nossa aula já se estendeu. Olha lá. O madril é famoso por seu focinho colorido. Os animais dessa espécie se alimentam principalmente de vegetais e pequenos insetos. Eles costumam viver próximos a rios e riachos, em grupos com até 50 indivíduos. Primeira coisa que eu vou fazer é circular. Achei um número aqui, eu circulo. 50. Não achei o número? Olha aqui. Achei aqui. Esse 50, ele está indicando uma ordem ou uma quantidade? Ele está indicando a ordem que o madril ou a quantidade? Olha aí. 50 indivíduos.
Ele está indicando um número, está indicando uma quantidade, não é? Então, eu vou pegar aqui e vou escrever quantidade, tá bom? Lá na próxima, como que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte, lá na próxima. O IP é uma árvore bastante encontrada na região central do Brasil. As espécies mais conhecidas são o IP amarelo, o IP roxo e o IP branco. O primeiro tipo de IP a florir é o IP roxo, que começa a encher de flores entre os meses de junho e de julho. Achamos uma palavra que significa um número, não é? Primeiro. Essa palavra, primeiro, ela indica uma quantidade ou ela indica a ordem, a colocação. Então, você vai pegar lá e vai escrever aqui se é ordem ou se é quantidade, tá bom? Só lembrar do que a gente acabou de estudar e ver aí, certinho? Vou deixar a letra C para vocês lerem sozinhos, com bastante atenção, acharem a palavrinha e circularem. Agora, pessoal, nós vamos aqui para a página 36, que está dizendo assim: veja a seguir o resultado de concurso sobre experiências científicas, realizado em uma escola, olha lá. Primeiro lugar, Alice. Segundo lugar, João. Terceiro lugar, Pedro Henrique. Então, olha lá, ó. Quais são os numerais que aparecem no quadro? E o que eles indicam? Tem numerais aí? Tem numerais cardinais e ordinais? Tem? Quais são? Eles indicam o quê? Ordem ou quantidade? Essas palavrinhas aí. Primeiro, segundo, terceiro, indica a quantidade ou indica a ordem? Primeiro, vocês vão ter que responder quais são. Já falei quais são, né? Olha, a Pro sempre esquece da resposta. Olha só, não pode. Primeiro, vocês vão responder aí quais são os numerais. A Pro já deu a dica agora mesmo. Depois, vocês vão aí dizer se eles indicam quantidade ou se eles indicam ordem, tá? Na letra B, vocês vão fazer o seguinte. Se você quisesse apresentar a classificação dos participantes usando algarismos, como ficaria? Em vez da gente escrever por extenso e eu quisesse usar algarismos, símbolos em vez de palavras, como ficaria? Em vez de eu escrever primeiro, eu poderia colocar o que aqui? Que símbolo? Com algarismos e com símbolos. Quais que eu colocaria aqui? Ó, vou dar um exemplo. Em vez de escrever primeiro, para usar um algarismo aqui, eu poderia colocar o 1, será? Não, teria que colocar aqui o 1 com o ozinho. Primeiro lugar, tá bom? Assim vocês vão fazer os demais, combinado? Agora, na nossa última página de atividade, aqui nessa última página, nós faremos o ponto de chegada, tá bom? E em cada frase do quadro a seguir, assinale 1 para aquelas que são características de um relato de experimento científico e 2 para aquelas que são características de um verbete. Então, a gente vai ter que lembrar aí, puxar na cabecinha o que é verbete e o que é relato, tá bom? 1 para relato, 2 para verbete. Tudo que for, todas as palavras que tiverem a ver com relato e com verbete, vocês coloquem os números. Tudo bem? E na número 2, a gente vai ter que completar o nome do tipo de numeral correto, as frases com o nome do tipo de numeral correto. Então, olha lá, os numerais indicam quantidade de elementos de conjunto. Os numerais ordinais ou cardinais, que indicam quantidade de elementos. E a segunda frase, os numerais ordinais ou cardinais indicam posição ou ordem. Muito fácil, estudamos já, né, galera? Então, foi essa nossa aula de português. Aí demorou mais um pouquinho porque a matéria é nova, precisa explicar certinho. Assistam os vídeos, façam com carinho.
e até a próxima aula, até amanhã. Beijo. Não esquece que amanhã tem plantão. Beijo. Tchau, tchau.